Olá, gente, tudo bem com vocês? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Meu nome é Lucas Muniz, sou estudante do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, do campus Salvador, e hoje irei falar um pouquinho sobre análise combinatória e probabilidade. São algumas noções básicas sobre esse tema recorrente na sociedade e muito aplicado em questões do Enem e outras provas de concurso, etc. Tá? Então vamos iniciar aqui. Eu dividi em dois grandes blocos. O primeiro bloco fala sobre análise combinatória, dando ênfase na parte de fatorial, propriedade, princípio fundamental da contagem, a permutação, o arranjo simples, a combinação simples, e em seguida a parte de probabilidade, que fala um pouquinho sobre evento certo, evento possível e de exercícios. Tá? Sobre a análise combinatória, ou simplesmente combinatória, ela é uma parte da matemática que estuda os métodos e técnicas para resolver problemas relacionados à contagem. Tá? Ela é utilizada em estudos sobre probabilidade também, por isso que é a relação com o que vai ser dito em seguida, e faz a análise das possibilidades e das combinações possíveis entre um determinado conjunto e um elemento. Com isso, um assunto importante a ser dito é o fatorial. O fatorial nada mais é que uma operação importante na análise combinatória e na matemática. Ele é um número seguido do símbolo de uma exclamação. Como por exemplo aqui, o x. Esse x com uma exclamação, que nada mais é do que o x fatorial. Tá? Não é uma interjeição, gente. Isso aqui não é x, é só x fatorial. Tá? O fatorial de um número natural n é a multiplicação de n pelos seus antecessores. Nesse exemplo aqui, nesses dois exemplos, a gente consegue ver isso melhor. 3 fatorial é a multiplicação de n, desse número natural, pelos seus antecessores, ou seja, 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 é igual a 6, vezes 1, a mesma coisa. O 4 fatorial também, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, vezes 1, 24. Certo? A principal propriedade da análise combinatória da parte dos fatoriais é essa aqui, em que diz que n fatorial é igual a n vezes n menos 1 fatorial, ou seja, esse n menos 1 entre parênteses e multiplicado pelo fatorial, por essa exclamação. Isso me possibilita abrir esse fatorial até um certo ponto. Então aqui nesse exemplo eu tenho 5 fatorial, que é igual a 5 vezes 4 fatorial. Do mesmo modo, eu poderia colocar 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, ou 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Tá? Aqui no caso do 10 fatorial, eu posso colocar assim dessa forma: 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Tá, mas para que isso serve? Isso serve para simplificar as expressões. Aqui eu tenho 3 expressões que a gente vai aplicar essa regra, essa propriedade aqui. Vamos lá. A primeira, a letra A, é 9 fatorial sobre 7 fatorial. Como é que eu vou fazer? Posso abrir para efetuar o cancelamento, a simplificação dessa expressão. Como? Assim, eu abro o 9 vezes 8 vezes 7 fatorial e tem esse 7 fatorial aqui embaixo. Então eu posso, a partir disso, aplicar o cancelamento, a regra do cancelamento entre o denominador e o numerador. Eu posso cortar os sets, certo? Então cortei aqui, cancelei, então só fica o 9 vezes 8, que é igual a 72. O mesmo posso fazer aqui embaixo. Eu posso pegar esse 4 fatorial, da conta 4 fatorial vezes 2 fatorial sobre 3 fatorial, e posso abri-lo. Ou posso fazer aqui embaixo também, para poder efetuar o cancelamento. No caso aqui,
eu fiz assim, eu acabei abrindo a parte aqui do denominador, tá? Então aqui o 3 fatorial eu abri, então ficou 3 fatorial vezes 2 fatorial. Eu posso cancelá-lo com o de cá de cima, foi o que eu fiz, e sobra 4 fatorial sobre 3 fatorial. 4 fatorial sobre 3 fatorial é igual a 24 sobre 3. Por quê? Porque 4 fatorial é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, a mesma coisa. E nisso eu tenho 24 por 3, que dá 8. Aqui, note que eu tenho um sinal de adição. Muito cuidado, porque quando eu tenho adição, eu não vou poder fazer isso aqui, ó. Porque a adição ela é diferente da multiplicação. Então, na multiplicação eu posso fazer isso, na adição não. Veja como eu fiz aqui para resolver essa questão, já que essa é feita com adição, não com multiplicação. Eu peguei esse 5 fatorial e eu abri ele um pouquinho, ó. Então dá 5 vezes 4 fatorial. Então, você concorda comigo que agora tem um monte de 4 fatorial? É preciso organizar, é preciso evidenciar ele. Eu vou colocar ele em evidência, vou colocar ele em destaque, certo? Então, nisso eu coloco 4 fatorial em evidência. Fica sobrando, já que aqui é multiplicação, ó. Se eu fizer a propriedade dispositiva, a propriedade distributiva, o famoso chuveirinho, que eu multiplico esse, vai dar isso aqui também da mesma forma, tá? Sobre 4 fatorial daqui do mesmo jeito. Agora sim eu posso efetuar o cancelamento. E nisso sobra só o 5 mais 1, que dá 6. Agora sim. Então, muito cuidado com a parte da multiplicação de fatorial e da adição, principalmente da adição, certo? Vamos seguindo. É importante falar também do princípio fundamental da contagem, tá? O princípio fundamental da contagem fala que se uma decisão A1 pode ser tomada de P maneiras, e qualquer que seja essa escolha, a decisão A2 pode ser tomada de Q maneiras, então o número de maneiras se tornam consecutivamente as decisões A1 e A2, que são iguais a P vezes Q, P e Q. Em resumo, essa parte do princípio fundamental da contagem fala que é necessário multiplicar o número de opções pelo número de escolhas que são apresentadas. Tá, mas como é isso na prática? Como é esse A1, A2, A enésima, né? Como é esse N1, N2, N3, N enésima? Esse exemplo aqui mostra um pouquinho sobre isso. Quantos looks diferentes, com 5 calças distintas e 8 blusas distintas, podemos montar? Então, existem várias possibilidades, várias maneiras de se organizar, de combinar essas roupas entre si para formar os looks, né? Então, vamos aqui. Nisso eu tenho as 8 blusas distintas, então vou colocar aqui, e as 5 calças distintas. Eu só faço a multiplicação mesmo, que dá 40. Isso também vale para os anagramas, né? Isso também vale para essas combinações de palavras. Então, nesse exemplo, ele me pergunta quantos anagramas da palavra amor nós podemos formar. Com isso, tenho 4 letras da palavra amor, então 4 casinhas aqui eu coloquei. E com isso aqui eu posso dizer o seguinte: se nesse primeiro bloco aqui eu colocar uma das 4 letras, concorda comigo que no outro bloco eu tenho que colocar 3 letras, porque se eu posso colocar o A, o M, o O e o R aqui, na outra, como é uma palavra com letras diferentes, eu teria que colocar uma letra a menos, já que essa casa aqui já preencheu o campo de uma das letras. Então, com isso, a possibilidade, as maneiras de se organizar para criar outras palavras, elas vão diminuindo, já que eu tenho que seguir essa regra da diminuição, essa regra do fatorial,
que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, no primeiro bloco eu tenho 4 letras a serem colocadas aqui. Com isso, eu acabo eliminando uma, então passo para o segundo bloco, que eu tenho 3 letras. Com isso, eu acabo eliminando mais outra, que tem 2 letras aqui nesse terceiro bloco. E por fim, sobra uma letra só. Repare que eu não disse qual era a letra, porque não cabe a mim. São várias possibilidades, são várias combinações possíveis de se formarem outras palavras. Eu posso criar Roma, posso criar ramo, posso falar omar, enfim, certo? Então são 24 maneiras de combinar as letras da palavra amor, em formato de anagrama, tá? No slide 6, fala um pouquinho sobre a permutação. A permutação, basicamente o que a gente fez na questão anterior, ela nada mais é que o agrupamento de n elementos agrupadas n a n. Então, a principal condição aqui é que n seja maior que zero, já que eu não tenho como permutar nada, não tenho como permutar zero, né? Então, o meu exemplo diz aqui: de quantas maneiras diferentes 5 pessoas podem ser organizadas em 5 cadeiras para assistir a aula? Então, a permutação de n, que aqui expressa nessa fórmula de P de n, P permutação de n é igual a n fatorial, tá? Então, aqui, permutação de 5 é igual a 5 fatorial. Nisso eu abro aqui o 5, que é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 4 dá 20. 20 vezes 3 dá 60. E 60 vezes 2 dá 120. Então são 120 maneiras diferentes de organizar 5 pessoas em 5 cadeiras para assistir a aula. Imagine. Indo mais para a parte de outros segmentos da análise combinatória, eu vou falar agora sobre os arranjos simples, sobre o arranjo simples. O arranjo simples é o processo para calcular todos os agrupamentos distintos de n e agrupados P a P, certo? Então, como é que eu vou fazer isso? Para obter um arranjo simples de n elementos tomados P a P, utiliza-se a seguinte expressão, tá? Essa daqui. E essa expressão ela é usada para indicar a ordem das pessoas, de objetos, países, etc. E essa ordem, ela importa. Então, a ordem dessa organização, ela importa, tá? Querem ver um exemplo disso? Atletas, colocação de atleta. Cada atleta é diferente. Então, para o primeiro, para o segundo, para o terceiro colocado, são maneiras diferentes, tá? Para uma determinada ordem. Então, a ordem importa. Com isso, o n dessa expressão aqui, que deve ser maior do que P ou igual, representa a quantidade total de elementos no conjunto. E o P representa a quantidade total no arranjo. Não entendi. Calma lá. Essa expressão, ela representa o arranjo. Ela é a fórmula do arranjo. O arranjo nada mais é do que n fatorial, ou seja, a quantidade de elementos presentes em um determinado conjunto, sobre a quantidade dele menos a quantidade total do arranjo. A gente vai trabalhar com exercício para isso ficar melhor na cabeça de vocês. Suponhamos que queiramos agrupar 3 estudantes de uma turma de 25 do IFBA Campus Salvador para participar de um projeto, sendo que um estudante irá receber uma bolsa de R$1.000, o outro estudante vai receber uma bolsa de 800 e outro estudante vai receber a bolsa de 600. A ordem nesse caso aí importa? Importa, porque são pessoas diferentes para receber tipos diferentes de bolsas. Então, o primeiro quer receber 1.000, o segundo na lista vai receber 2.000 e o terceiro da lista vai receber 3.000. Então, a ordem para esse caso aí importa. Aplicando a fórmula anterior, a gente pode dizer que o arranjo de 25, 3 a 3, que é essa forma aqui, essa é a forma matemática dessa expressão, é igual a 25 fatorial sobre 25 menos 3, entre parênteses, multiplicados por 1 fatorial. Então, disso eu faço a subtração, que dá 25 sobre 22
fatorial, e aí eu faço a expansão desse termo daqui de cima, do numerador. Dá 25 vezes 24 vezes 23 vezes 22. Com isso eu posso efetuar o cancelamento aqui, que fica esse número aqui. Eu poderia deixar dessa forma, mas optei por calcular. E isso dá 13.800. Então são 13.800 maneiras diferentes de agrupar 3 estudantes para receberem 1.800 e 600 reais, certo? Com isso a gente passa para a combinação. A combinação é o agrupamento de N elementos tomados P a P. Nesse caso, a ordem não importa. Então note que, diferente do arranjo, eu tenho a inclusão desse P aqui, ó. Com isso, esse P faz com que, ao invés de eu estar falando de um arranjo, se eu não tivesse ele, eu estou falando de uma combinação, de algo que a ordem não importa. Então, nesse caso aqui, eu trago como exemplo um pesquisador científico que precisa escolher 3 cobaias num grupo de 8 cobaias. E nisso é para determinar o número de maneiras que ele pode realizar a escolha. Então eu faço uma combinação de 8, 3 a 3, tá? Onde é P, onde é N, eu coloco o número, onde é P, eu coloco o número também. Então fica dessa forma, 8 fatorial sobre 3 fatorial, e 8 menos 3 aqui, isso dá 5. Eu faço a abertura aqui em cima dele, então dá 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Eu aplico o cancelamento, eu cancelo esses dois, então só sobra 8 vezes 7 vezes 6 vezes 3 fatorial. 3 fatorial é igual a 6, e esse númerozão aqui, esse 8 vezes 7 vezes 6, essa multiplicação dá 336. 336 dividido por 6 é igual a 56. Bem tranquilo até aí, eu espero. Então, esse exercício aqui mesmo, ele me pergunta de quantos grupos de 5 nós podemos formar com 25 estudantes para realizar uma avaliação. Então, pegando o gancho da questão anterior ali, do slide anterior, eu faço a combinação de 25, 5 a 5. É dessa forma que a gente fala, tá? Então, dá 25 fatorial sobre 5 fatorial, entre parênteses daqui, 25 menos 5. Isso dá 20, tá? A conta fica dessa forma. Eu agora tenho que trabalhar aqui em cima um pouquinho. Eu faço a abertura aqui em cima, dá esse númerozão. E tá, e aqui eu faço o meu cancelamento. O modo ninja, saio cortando tudo. Abro esses 5 daqui. Eu sei que pelos slides anteriores, isso aqui dá 120, tá? E aí, se eu não tivesse uma calculadora, eu deixava dessa forma. Mas como eu tenho, isso dá 53.130 maneiras de organizar grupos de 5 com 25 estudantes, tá? Com isso a gente tem um resumo sobre esse tema, que diz que no primeiro momento, se o número de objetos for igual ao número de posições, a gente vai estar falando de permutação, como no caso de anagramas, né, de palavras, como foi o caso de amor ali, mas poderia ser de outras palavras. Caso o número de objetos não seja igual ao número de posições, a gente entra em outra parte desse diagrama, desse fluxograma, que é a parte da ordem. A ordem importa. Se a ordem importar, eu entro na parte do arranjo, tá? Que é essa forma aqui. O arranjo é n p a p termos, que é n fatorial sobre n menos p, entre parênteses, fatorial. Se a ordem não importar, eu entro na combinação. Eu só faço incluir o p fatorial aqui do lado de fora. Feito isso, a gente passa para a parte de probabilidade. É importante falar que a probabilidade é diferente da possibilidade. A possibilidade é algo que pode acontecer, mas não é certo. A probabilidade representa números, é algo numérico que está associado aos diferentes finais para produzir uma situação, para resolver uma situação em andamento, sendo que cada final em si caracteriza uma possibilidade. Olha que coisa interessante, tá? E com isso a gente inicia a parte de probabilidade, né? A probabilidade ela é definida em um espaço amostral
que é o conjunto formado por todos os casos possíveis de ocorrer no experimento, e por um evento, que é o subconjunto de ômega, que é o espaço amostral, tá? O espaço amostral ele é representado por essa letra grega aqui, por esse símbolo grego, ômega, né? Ele pode vir acompanhado também por S, ele pode também ser representado por S, certo? E nisso a fórmula da probabilidade é bem simples, é uma fórmula mesmo fracionada, é uma expressão bem simples mesmo, em que eu tenho P de a probabilidade de um evento, eu tenho o número de eventos favoráveis, que é igual ao A, que é esse evento aqui, o número do evento, sobre o número de casos possíveis, que é o meu espaço amostral, o número do espaço amostral. Então aqui é o evento, o A é o número de elementos do evento A e o N é o espaço amostral, é o número de elementos do espaço amostral, de ômega. Os eventos podem ser definidos como eventos certos quando o conjunto S é subconjunto de si próprio. Então S também é um evento e S é um chamado evento certo, porque sempre acontece, já que eu tenho tanto o evento aqui, tanto a mesma quantidade de eventos, quanto do espaço amostral, que aqui no caso está representado por S, ó. Repare que não está por ômega, mas tanto faz. E representa isso, representa um evento certo, né? Representa um evento que sempre vai acontecer. Então, por exemplo, se eu jogar um dado e esse dado um dado de 6 lados, de 6 faces, ele cair no número 6, o número 5, o número 4, ou 3, ou 2, ou 1, eu tenho um evento certo. Isso é possível, né? Então, a coisa só pega quando é um evento impossível. Quando é um evento impossível, o conjunto é vazio, tá? Então, não tem possibilidade, não tem probabilidade disso acontecer. Não tem como acontecer. Eu não tenho como jogar um dado, como nesse exemplo aqui, e sair o número 7, porque é um evento possível. Só se o dado tiver 7 faces. Ainda se ele tiver 7 faces, ele entra nessa parte aqui, ó, de eventos certos. Então não é possível eu jogar um dado de 6 faces e ele cair 7, porque ele não tem 7 faces e segundo, porque não é uma coisa possível, tá? Com isso a gente entra na parte dos nossos exercícios. O primeiro exercício num lançamento de um dado não viciado, também tem isso. Qual é a probabilidade de sair um número ímpar, tá? Existem os números pares e os números ímpares. Então, eu tenho o meu ômega, meu espaço amostral, que é o dado de 6 faces, que vai do 1 ao 6. E eu tenho os números ímpares. Quais são os números ímpares? O 1, o 3 e o 5. Então, eu tenho aqui o meu evento A, o meu número de elementos favoráveis, que são o número 1, o número 3 e o número 5, números ímpares, tá? Que ao todo são 3 números, certo? E com isso eu faço a minha probabilidade. A minha probabilidade é nada mais, nada menos que A sobre ômega. O número de eventos favoráveis sobre o número de eventos prováveis, o meu espaço amostral, tá? Eu posso simplificar aqui, dá 1 sobre 2, ou 50% se eu multiplicar por 100. E ele vai estar sempre representando, sempre respeitando essa condição aqui, ó, de estar entre 1 e 0 ou estar entre 0% e 100%, certo? Ele não poderá dar negativo nem um número maior que 100%. Não tem como dar 200%, por exemplo, de probabilidade disso acontecer, certo? Então, nosso segundo exercício, só para poder encerrar, envolve um pouquinho dos dois assuntos. Qual é a probabilidade de, ao escolher uma dupla em uma turma de 18 mulheres e 8 homens, essa ser formada apenas por mulheres? Essa ser formada por mulheres. Aí, eu agora vou fazer a conta. Eu vou pegar no primeiro momento, a minha quantidade de mulheres e a minha quantidade de homens, e fazer a combinação para todas as duplas da sala, tá? E depois eu só faço a combinação das mulheres,
tá? Nesse caso aqui é combinação, não é arranjo, porque a ordem não importa, tá? Eu não tenho colocados, eu não tenho primeiro, segundo, terceiro lugar, então a ordem não importa, certo? Com isso eu faço no primeiro momento aqui a combinação de 26 2 a 2, já que é dupla, então é 2 aqui, e aí eu pego esse 26 fatorial sobre 2 fatorial vezes 26 menos 2, entre parênteses aqui, multiplicado por 1 fatorial. Isso aqui dá 24. Eu faço logo a abertura do de cá, para poder facilitar um pouquinho minha vida. Eu vou ter agora que abrir o 26 fatorial aqui de cima, tá? Que dá 24 fatorial. Então 26 vezes 25 vezes 24 fatorial. Eu posso aplicar o cancelamento aqui, bonitinho. E aqui eu posso multiplicar esses dois números e dividir por 2, tá? Que dá 325. Então o meu espaço amostral é igual a 325 maneiras de se organizar essas pessoas, certo? A combinação agora que eu vou fazer é apenas das mulheres, porque eu só quero saber as mulheres, só quero saber a quantidade de duplas de mulheres, certo? Não quero envolver os homens aqui. Eu faço a combinação, dá 18 fatorial sobre 2 fatorial, e aqui entre parênteses o 18 menos 2, que dá 16 fatorial, certo? Vou e faço a abertura desse 18 para poder efetuar o cancelamento aqui, cancelo, faço a multiplicação desse 18 vezes esse 17, divido ele por 2, dá 306, essa multiplicação aqui, e dividido por 2 dá 153. Então nisso eu tenho o meu A e o meu ômega e faço a minha probabilidade. A probabilidade desses dois aqui vai dar aproximadamente, eu poderia deixar assim como fração, mas eu quis calcular, dá aproximadamente 0,47%, certo? De uma dupla a ser formada por mulheres apenas, tá? E aí é isso, gente. Espero que tenha ficado compreensível para vocês aí a parte de análise combinatória e probabilidade. Estarei passando uma lista de exercícios de caráter avaliativo para vocês. E tenham todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Fiquem bem. Tchau, tchau.